Galera, boa tarde a todos que estão ao vivo para essa aula exclusiva do Estratégia Concursos. Eu sou o professor Renato da Costa e hoje estaremos resolvendo muitas questões do TJ São Paulo de provas anteriores. Antes da gente começar a trabalhar aí, eu queria só um feedback com relação a áudio, imagem, se está tudo legal, se está tudo certinho, para a gente poder mandar ver aí, galera. Prestigiar o pessoal que está ao vivo aqui. Somos muitos ao vivo, né? Hoje todo mundo animado aí com a publicação do edital. Bom dia, galera. Bom dia, Lucas, Felipe, Jéssica. Como é que tá aí? Áudio, imagem, fala pra mim. Boa tarde, Daniela Alves. Tem gente do Rio de Janeiro aí também? São Paulo em peso? Hoje é aula dos sotaques, né? Saiu a Janaína, entra o Renato. Fala comigo, galera. Material, todo mundo já baixou o material, já acessou. É interessante que vocês acompanhem de posse das questões para poderem rabiscar, rasurar, colocar as anotações, fazer as contas. Hoje a gente vai começar por um assunto que para os outros pode ser um calo, mas para a gente tem que ser a diferença. A gente vai falar sobre planilhas eletrônicas. Lembrem-se que quem estuda para tribunal, muitas vezes gosta ou tem formação na área do direito. E isso faz com que a pessoa tenha repúdio à matemática, né? Muito tempo sem ver matemática, até operações básicas, às vezes, uma média já acaba complicando. E meu objetivo hoje é estar preparando vocês em relação à parte de planilhas, desmistificando essa adversidade aí com relação ao Excel. Nós temos 14 questões na prova do TJ de São Paulo. É muita coisa, gente. Muita coisa. É muita questão em pouca matéria até. Por quê? Basicamente só caiu Windows, Word, Excel, Internet e só. O Windows, Word, Excel não cai PowerPoint. Já é tradição da banca não cobrar PowerPoint no TJ São Paulo. E eu falo com esse espanto porque, por incrível que pareça, a Bunesp adora PowerPoint, mas não cai. Então, internet já pega toda a parte de navegadores e correio eletrônico, planilhas, o Word, processador de texto e o Windows 10. Pouco conteúdo para muita questão. Então, a gente estima aí umas 3 questões de Excel. Vamos tirar essas questões da nossa aula de hoje? Vamos? Olha aí. Lendo aqui o bate-papo, eu vou estar monitorando o bate-papo durante toda a aula. Então, pintou dúvida, tenta interagir. Só lembra que a gente tem um delay aí de uns 5, 10 segundos, né? Então, não deixa passar muito para colocar a dúvida, não. Porque se passar demais, eu já vou estar em outra questão quando eu estiver lendo o bate-papo. Beleza? Bruna Cabral, muito obrigado pelo carinho. Clara Top. A Vitória aí está comentando que o áudio está um pouquinho estourado. Estou reduzindo aqui. Bom, já diminui o volume aí. Vai ver que o meu timbre da voz é mais alto. A Luana. Eu falei, boa tarde, Luana, não tem nada gravado. Como é que eu vou gravar uma aula após edital se o edital saiu agora, de madrugada, né? E eu comentei que não cai PowerPoint. Vamos ratificar isso daí, pessoal? Vamos? Claro que vamos. Olha comigo. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando sai um edital é ler a bula. E aí, ler a bula... Lógico, olha o conteúdo programático. Microsoft Windows 10, toda a parte de gerenciamento de arquivos e pastas, né? Conceito de pastas, diretórios, arquivos, atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso de menu, programas e aplicativos. Conjunto de aplicativos, Office 2016 ou superior, 2019, 365, Word 2016 ou superior, Word, e aí ele vem descrevendo o que tende a ser cobrado do Word. Estrutura básica de documentos, edição e formatação de texto, aqui entra toda a guia página inicial, basicamente,
com os grupos formatar fonte e formatar parágrafo. Cabeçalho, parágrafo, fonte, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabela, impressão, controle de quebras e numeração. Legenda, índice, inserção de objetos, campos pré-definidos, caixa de texto. Então aqui eu tenho o quê? Word. Embaixo, Excel. Estrutura básica de planilhas, conceitos de células e linhas, colunas, pastas, gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções, macros, impressão, inserção de objetos, campos pré-definidos, controles de quebras, numeração de página, obtenção de dados externos e classificação de dados. E aí, eu posso juntar o final com correio eletrônico e internet. Correio eletrônico, uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet, navegação de internet, conceitos de URL, link, site, busca e impressão de páginas. Aqui, pessoal, é necessário conhecer um pouco sobre os protocolos, porque em conceitos de URL você tem uma sintaxe, protocolo, domínio, recurso, caminho. Então tem que conhecer os protocolos que podem formar URL, HTTP, HTTPS, FTP. Tem que conhecer a sintaxe do correio eletrônico, aquele papo do e-mail ser formado por cabeçalho e corpo. O cabeçalho tem os campos de, para, CC, CCO, assunto. Entender a diferença entre para, CC e CCO. E aí no final, talvez a estranheza da colega tenha sido por causa do final. E ainda bem que a gente está lendo a bula. Microsoft Teams, que é o programa para videoconferência da Microsoft. Bate-papo, chamadas de áudio e vídeo, criação de grupos, trabalho em equipe. Aí o trabalho em equipe tem o Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneNote, agendamento de reuniões e gravação. Eu não vejo a necessidade de estudar o PowerPoint, assim como vocês vão estudar o Word e Excel. Ele apenas cita o compartilhamento de apresentações através do Microsoft Teams, ok? Então, reitero, o último item é a novidade do edital. A gente vai abordar esse conteúdo no curso do Estratégia, principalmente de forma teórica. O Diegão vai preparar aí um PDF com esses temas. Por quê? Porque dificilmente a banca vai abordar isso de uma forma prática. Ela tende a cobrar conceitos acerca da videoconferência, enfim. Vamos estudar aí se há algum histórico de questões relacionadas a esse item da VUNESP. Bom, vamos lá, galera, vamos lá. Começando então a trabalhar questões, todas as questões da VUNESP, todas as questões do TJ São Paulo acerca das planilhas eletrônicas. Então, a gente vai abordar questões fáceis, difíceis. O importante é dirimir todas essas dúvidas durante a aula, beleza? Vamos lá, vamos lá. Considere a seguinte expressão inserida na célula B12 de uma planilha do Excel XP. Abstraiam a versão. Por quê? Qualquer questão que trouxer fórmulas tendem a ser atemporais. Lógico, nas versões mais modernas do Excel, existem algumas funções que são exclusivas, são novas. A gente também vai constatar isso durante a aula, durante o curso. Mas questões que envolvam matemática não mudam em relação ao tempo. O que pode mudar de uma versão para outra, pessoal, é o caminho. Principalmente o caminho. Nem atalho muda. Legal? É mais a localização de um item ou outro. E isso tende a mudar mais no Word, que teve a inserção de guias das versões 2013 para cá. Então, pode abstrair o papo da versão. Vamos lá. Considere a seguinte expressão inserida na célula B12. Igual a soma, abre parênteses, B2, 2 pontos, B4, ponto e vírgula, B2, B8, 2 pontos, B10. O que a gente vai lembrar? Toda fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. Então, toda fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual.
A função pode ser escrita com letra maiúscula ou minúscula, não faz diferença. O dois pontos representa um até, o ponto e vírgula representa um e. Então, quando eu leio soma de B2, dois pontos B4, eu tenho de B2 até B4. E aí, galera, lembrando que essa é uma aula de exercício, mas esse iniciozinho serve para a gente pegar conceitos básicos aí e revisar. Então, uma planilha do Excel é formada por linhas e colunas. Quando eu crio um arquivo do Excel, ele inicia com uma planilha. A planilha é como se fosse a folha. Assim como no Word eu tenho páginas, no Excel eu tenho planilhas. Eu posso inserir quantas planilhas houver necessidade e o meu computador tiver memória para armazenar. Agora, a planilha ela tem limitações com relação à quantidade de linhas e colunas. Nós temos 1.048.576 linhas e 16.384 colunas. Cada célula é um pedacinho representado pela letra da coluna, seguido do número da linha. Então, quando o examinador fala B2, é coluna B, linha 2. Sempre vai ser letra e número. E aí, ele escreve de B2, dois pontos B4. O que eu tenho? De B2 até B4. De B2 até B4 vai contemplar B3. Agora, de B2 até B4 e, olha o ponto e vírgula. Dois pontos e até, ponto e vírgula é E. B8 até B10. De B8 até B10 vai ter B8, B9 e B10. Então, a ação que a expressão tem é de somar o conteúdo das seguintes células. B2 até B4 é B2, B3 e B4. B8 até B10, B8, B9 e B10. Então, de B2, ponto e vírgula B4, não, de B2 a B4 e B8 a B10. Gabaritozinho letra, C de Charlie. Tá fácil demais. É a primeira. Pessoal, lembrando, a representação da letra A seria de B2, dois pontos B10. Na letra B eu teria B2 e B4 até B8 e B10. Eu estou reescrevendo cada letrinha dessas aqui com uma anotação do Excel. A resposta é a letra C. E a letra D, de B2 a B10, exceto B3 e B9. Então, teria que ser B2, ponto e vírgula B3 até B8, ponto e vírgula B10. De B2 a B10, exceto B4 e B8. B2, ponto e vírgula B3, dois pontos, ponto e vírgula B5, dois pontos B7, ponto e vírgula B9, ponto e vírgula B10. Legal? Vamos para a próxima questão? Gabarito da primeira ficou letra C de Charlie. Vamos lá. Tem-se a seguinte planilha criada no Excel 2010 em sua configuração padrão. Assinale a alternativa com o resultado da fórmula soma de B2, ponto e vírgula B6. Olha como isso é fácil. E é uma questão de 2019. Se eu estou vendo o ponto e vírgula e já aprendi que o ponto e vírgula é um E, ele vai somar B2 e B6. Quem é B2? B2 é 2. B6 é 7. Então ele vai somar 2 e 7. Resultado, letra A de alfa. Ok? Agora, se ele colocasse a soma de B2, dois pontos B6, aí ele ia somar tudo. Aí eu ia somar de B2 até B6. 2, 8, 16, 25, 32. Aí seria a letra B. Beleza?
A letra C, ela traz esse erro. É interessante você conhecer os tipos de erro no Excel. Os erros são precedidos por essa tralha. O quê? Tralha é o nome desse caractere. Jogo da velha? Jogo da velha é Nutella, né, pessoal? Tem gente que fala hashtag sustenido. Correto é tralha. Agora, a palavra que aparece do lado indica o tipo de erro. Até isso é importante para concurso. Vocês vão ter que conhecer o erro nome, o erro valor, o erro div 0, o erro voltando aqui, o erro ref, n/d, não disponível. São todos tipos de erro. Como é que eu posso provocar esses tipos de erro? Olha comigo. Eu tenho aqui 2, 5 e 7. Aí eu quero fazer a soma. Se eu colocar somar, o nome da função está errado. De B2, 2 pontos, B4. Quando eu der Enter, o que vai acontecer? Vai aparecer o erro nome. Por quê? Porque o nome somar é inválido. Se eu coloco aqui igual a A1 mais A1 mais B1. Se eu copio essa fórmula para baixo, ela é ajustada como A2 mais B2. Se eu copio essa fórmula para cima, não existe A0. Aí ele vai me dar o erro o quê? Ref. Então, eu estou querendo mostrar para vocês que existem vários tipos de erro. Se eu pegar o número 8 e dividir por 0, o sinal de divisão é a barra. 8 dividido por 0 vai dar erro. Por quê? Porque no conjunto de números reais não existe um número divisível por 0. Então, o erro div/0 representa uma divisão por 0. Existem diferentes tipos de erro. Todos eles começam com uma tralha. Nenhum vem escrito erro dessa forma literal. Vem escrito tipo de erro. E outra questão pode perguntar, pode questionar o que aquele tipo de erro representa. Então já vai anotando, já vai conhecendo, né? Nome da função inválido, valor. Quando que aparece o erro valor? Quando você soma, por exemplo, um texto e um número. Eu não posso pegar aqui, ó, bola e colocar igual a 2 mais B2. Eu não posso fazer uma operação de soma, multiplicação, divisão com um texto, que ele vai me retornar o erro valor. Então, olha quantos tipos de erro a gente já tem na tela. Quantos tipos de erro a gente já citou? Todos têm em comum essa tralha, esse jogo da velha. Beleza? Vamos para a próxima questão. O Alexandre Oliveira perguntou: onde está o gabarito do material? O gabarito sou eu. Olha aí, durante 1h30 a gente vai corrigir essas questões. Ah, mas eu queria só pegar o gabarito e sair correndo. Aí tu pega no sistema de questões do Estratégia. Hoje em dia o que mais tem é site de questões com gabarito, pessoal. Então, o mais importante aqui não é o gabarito, é a explicação, é todo esse comentário adicional acerca da questão. Beleza? Vamos para a próxima. Questão do TJ São Paulo de 2015. A planilha a seguir foi elaborada no Excel 2010, versão para a língua portuguesa, em sua configuração padrão. Supondo que os valores das células D3 a D8, D3 a D8, D3, D4, D5, D6, D7, D8. B8 e C8 foram calculados utilizando-se a função do Excel 2010. É correto afirmar que, galera, supondo-se que os valores das células D3 a D8, B8 e C8 foram calculados usando funções do Excel 2010. Então, o que é esse 800 aqui? O 800 é 420 mais 380. O que ele colocou aqui?
ele colocou uma fórmula para somar a linha. Então, na célula D3, ele colocou igual a B3 mais C3. Ou ele somou diretamente com o operador de adição, ou ele usou a função soma. Soma de B3, ponto e vírgula C3. Observem que por serem células adjacentes, tanto faz usar o ponto e vírgula, como usar o dois pontos. Dá no mesmo, né? Só tem duas. Aí, o que ele fez? Provavelmente ele arrastou pela alça de preenchimento para baixo, copiou essa fórmula até 2014, e depois ele quis calcular o total. Como é que ele calcula o total? Então vamos lá. Na célula B8, soma T não existe. Sum é no Excel em inglês. Só que o Excel em inglês está fora do edital, não cai na prova. Soma T não existe. A minha dúvida vai ficar entre a letra B e a letra C. A letra B não vai dar erro, mas a letra B vai pegar o valor de C3, vai somar, vai subtrair do valor de C7. Não tem nada a ver. Então o gabarito aqui é o quê, gente? Letra C de Charlie. Essa questão, ela podia até ser resolvida rapidamente, né? Porque você ia bater os olhos e ia observar, soma T não existe, soma T não existe. Sum em inglês está fora do edital. A letra B tem um hífen, a letra C tem um dois pontos. O que a gente espera numa função? Dois pontos e ponto e vírgula. Pode ter uma operação matemática de subtração? Pode. Só não vai ter muito a ver com o contexto, né? Porque ele quer somar em D8 a coluna D. Então vai ser a soma de D3 até D7. Dois pontos, gabarito, letra C de Charlie. Vamos que vamos. Observe a planilha a seguir sendo editada por meio do Excel 2010. Abstrai a versão. Em sua configuração padrão, por um usuário que deseja controlar itens de despesas miúdas. As despesas miúdas estão na coluna A, são os itens. E seus respectivos valores da coluna B. A fórmula usada para calcular o valor apresentado na célula B9, que corresponde ao maior valor de um item de despesa. O maior valor pode ser feito de duas formas. Ou eu uso a função máximo, ou eu uso a função maior. Agora, pessoal, eu quero que vocês coloquem uma bruxa, uma seta, um asterisco. Esse assunto aí vai cair. Por quê? É muito previsível. São 14 questões. Esse assunto tende a cair. A VUNESP adora, tá na moda, cai pra caramba. A diferença entre maior e máximo, entre menor e mínimo. Prestem atenção. Sempre que eu quero o maior de todos, eu posso usar qualquer uma das duas. Máximo retorna o maior de todos. Já a função maior permite especificar a posição do maior. Não entendi. A gente vai melhorar isso daí. Imaginem comigo aqui, ó. Eu tenho uma planilha com 4 linhas. Aí eu coloco 9, 7, 2 e 8. Se eu escrevo, presta atenção, mínimo de A1, 2 pontos A4. O que faz o mínimo? Pega o menor de todos. A resposta vai ser 2. Agora, se eu escrevo menor de A1, 2 pontos A4, ponto e vírgula 2, o que esse 2 aqui representa? O segundo menor. Qual o segundo menor? Aí eu vou pegar esses números e vou colocar em ordem. 2, 7, 8 e 9. Primeiro menor, segundo menor. O gabarito passa a ser o quê? 7.
Na função menor, sempre haverá dois argumentos. A função sempre vai ter um par de parênteses. Então, a sintaxe dela, a estrutura dela vai ser intervalo, ponto e vírgula, posição. O intervalo aqui é de A1 até A4 e a posição 2. 2 é o segundo menor. O segundo menor é 7. Vai dando feedback, vai dizendo se entendeu, que eu vou piorar. Vai piorar? Vou. Olha só. Se cair uma questão na prova perguntando se a função menor pode substituir a função mínimo. Se eu coloco aqui menor A1, 2 pontos, A4, ponto e vírgula 1, o que esse 1 indica? O primeiro menor. Aí ela vai me retornar o quê? 2. Essa fórmula é igual a essa fórmula aqui, do mínimo. A função menor, ela pode substituir o mínimo, desde que apareça o número 1 no final. Já o contrário não é verdadeiro. Né? Porque se eu quiser o segundo menor, o terceiro menor, aí eu sou obrigado a usar a função menor. Acho que eu estou entendendo. Que bom, meu filho, que bom. Agora, vem a maldade, hein? A maldade você já tem que pegar aqui. Então, participa comigo, interage. O pessoal que está no bate-papo tem que interagir. Obrigado? Se eu colocar igual a mínimo de A1, 2 pontos, A4, ponto e vírgula 1, qual vai ser a resposta? Qual vai ser a resposta? O mínimo de A1 até A4 é 2. O mínimo entre 2 e 1 é 1. Olha que maldade. Esse número 1, na função mínimo, não tem nada a ver com posição. É mais um número. Então você vai olhar lá. Qual o mínimo entre o intervalo de A1 até A4? 2. Qual o mínimo entre 2 e 1? O mínimo entre 2 e 1 é 1. Ou seja, o examinador pode tentar confundir vocês o tempo todo com a sintaxe do mínimo e do menor. Lembrem-se que o mínimo, você pode colocar o que quiser dentro. Ele vai sempre buscar o quê? O menor de todos. Então, o mínimo pode ter número, pode ter referência, pode ter uma outra fórmula dentro, uma outra função. Mínimo é o menor de todos. E menor? Menor tem uma sintaxe muito restritiva. Menor sempre vai ter que ter um intervalo na frente e uma posição no final. Sempre. Então, voltando para a questão. Quando eu vejo uma questão como essa, de cara eu falo assim, cara, essa questão é muito fácil. Por quê? A letra A é horrorosa, a letra C é horripilante, a letra D é muito ruim, a letra E é péssima. Gabarito, letra B. Olha que coisa ridícula. Tomara que vocês tenham entendido. É porque eu posso resolver a questão eliminando erros de sintaxe. Eu não preciso nem ler o enunciado, eu não preciso ver a questão. Eu resolvo isso daí em segundos, desde que eu esteja treinado para esse tipo de questão. Não estou entendendo. Vou voltar porque aqui é a hora de aprender, mas na prova tem que fazer rápido. Vamos lá. Vou voltar, hein? Se eu coloco aqui, ó, vou criar uma outra tabela. 1, 2, 3, 4. Vou botar aqui 5, 5, 2, 8 e 9. Se eu escrever aqui, ó, maior A1, 2 pontos, A4. Eu quero que você vá pensando e anotando aí os resultados para a gente conferir. Se eu colocar maior A1, 2 pontos, A4, ponto e vírgula 3. Maior A1, ponto e vírgula A4, ponto e vírgula 3. Maior A1, 2 pontos, A4, ponto e vírgula 0.
Qual vai ser a resposta para cada uma dessas minhas perguntas? E aí? Galera, e aí vocês vão lembrar da sintaxe. A sintaxe da função maior é maior, abre parênteses, intervalo, ponto e vírgula, posição. Isso é uma regra. Sintaxe é estrutura. Intervalo sempre vai ter que ter o quê? 2 pontos. Sempre. Eu posso ter até um intervalo nomeado. É uma exceção. Mas, nesse primeiro momento, intervalo é um conjunto de células adjacentes, não pode ter ponto e vírgula. Então, vamos lá. A primeira vai dar o quê? A primeira vai dar erro. Por que vai dar erro? Faltou a posição. Aqui só tem o intervalo. Toda função maior tem que ter 2 argumentos, intervalo e posição. Se só tem o intervalo, erro. Na segunda, o 3 está pegando o terceiro maior. Aí você vai colocar em ordem decrescente. Qual o primeiro maior? 9. Qual o segundo maior? 8. Qual o terceiro maior? 5. Qual o quarto maior? 5. Qual o quinto maior? 2. Se eu tenho números repetidos, eles vão entrar na contagem. Só que lembre-se que o maior é em ordem decrescente. Então, o terceiro maior é o 5. A segunda tem resposta. Já a terceira vai dar erro e a quarta vai dar erro. Pessoal, por que a terceira vai dar erro? Pô, meu filho, não pode ter esse ponto e vírgula aqui, ó. Não pode ter 1, 2, 3 argumentos. Não pode. Só pode ter 2 argumentos. Tem que ser um intervalo e uma posição. A sintaxe da função maior é muito restritiva. E a última, por que deu erro? Rapaz, essa é difícil. A última, eu me recordo que numa aula presencial teve um carinha que ficou brigando comigo, questionando por que não podia ser o zereiro. Eu olhei para ele e falei, o quê? Zereiro? Tá de sacanagem, não pode ser. Não existe zereiro, meu filho. A gente conta a partir do primeiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, não tem nada de zereiro. Ok? Professor, no exemplo que o senhor deu, é de A1 até A5. Ah, perfeito. Então, retifica tudo aí, ó. Porque para dar o número 5, eu tenho que contar a partir do 9. Então, retifica aí. Eu estou fazendo na hora de cabeça, né? Aí comenta essas gafezinhas. Bota 5, meu filho. Bota 5 para tirar foto bonita. Olha aí. Pronto. Por que a ordem é decrescente? Porque está escrito maior. Se tivesse escrito menor, seria a ordem crescente. Quem é aprovado no concurso? Quem tem a maior nota. Aí você tem que classificar de forma o quê? Decrescente. Vamos para a próxima. Vamos embora. Voltando para a questão. Olha como é fácil resolver essa questão. Depois que você aprendeu a sintaxe, jamais ponto e vírgula aqui, jamais um número 1 aqui, jamais ponto e vírgula aqui, jamais ponto e vírgula aqui. Gabarito, letra, B de bravo. Olha que coisa ridícula. Não é? Eu acho. Vamos para a próxima. A próxima traz a função máximo. Máximo, você abre o coração. Na função máximo, não haverá uma sintaxe que vai retornar erro. Assim, dificilmente. Porque o máximo admite qualquer coisa dentro. E retorna sempre o quê? O maior de todos. O máximo é como se fosse... É sempre o primeiro maior. Legal? Vamos ver. O máximo é entre A1, que é 3, e A1 até B2. A1 até B2. Se eu tenho linhas e colunas diferentes, compreendam que o intervalo, gente, ele pode ser uma linha, ele pode ser uma coluna, ou ele pode ser uma matriz. Nunca haverá um intervalo fazendo um L. Nunca, nunca. Se tu tentar fazer um L, ó, vira um retângulo, um quadrado, uma matriz. Ok? Então, voltando.
De A1 até B2 é essa matriz aqui. Ó. O máximo entre 3, 4, 5 e 6 é 6. Agora tem outra matriz, de A1 até C3. De A1 até C3. É o máximo maior de todos, né? Que é 9. Então, qual é o máximo entre 3, 6 e 9? É 9. Gabarito, letra C de Charlie. Ok? Vamos continuar. Saímos de mínimo e máximo e agora a gente vem com a head. O nome da função é sugestivo. O Excel tem mais de 400 funções. O bacana é você conseguir estudar as funções que caem na VUNESP. Né? O que difere o concurseiro do cara que sabe Excel, né? O professor de concurso do professor da disciplina de um modo genérico, é conhecer a banca, conhecer as provas, as questões. Galera, existem funções que só caem na VUNESP. Existem assuntos que só caem na VUNESP. Existem assuntos que não caem na VUNESP. E isso você só vai entender resolvendo questões de provas anteriores. Compreendam que as questões são muito importantes. Eu, particularmente, não consigo dar aula teórica sem questão. Tem gente que não entende o porquê que eu trabalho tanta questão. Não entende porque quer aprender informática. E eu preciso já de antemão dizer que eu não quero ensinar a usar computador. Eu quero ensinar a passar na prova. Eu não estou nem aí se você sabe ou não ligar a máquina. Eu só quero que você saiba marcar a resposta. Então, das 400 funções, tu vai aprender umas 20 e vai fazer a prova. É isso que eu quero. Só 20. Lógico que no curso eu gravei mais. Vamos lá. A head. A head é para arredondar. A head é para arredondar. Vamos pegar a sintaxe do arred. A sintaxe do arred é o número e a quantidade de dígitos. O número e a quantidade de dígitos. Então, eu vou inventar um número aqui. A head, primeiro eu estou explicando, depois eu corrijo. 16,8.0. A head 16,2.0. A head 16,5.0. Galera, quais serão os resultados respectivamente? Pode botar aí no bate-papo. Eu quero saber quanto vai dar a primeira, quanto vai dar a segunda e quanto vai dar a terceira. Pode botar no bate-papo. Vamos lá que eu quero ver. Agora que é a hora de tirar uma onda. Quantidade de dígitos, 0. O que está dizendo 0? Todos vão virar números inteiros. E a gente vai arredondar. Arredondar, o nome sugere, arredondar é aproximar. Quando eu aproximo, eu posso aproximar para cima ou para baixo. 16,8 está mais próximo do 16 ou do 17? Fala para mim. Lógico que 16,8 está mais próximo do 17. Por quê? Para 17 faltam 2. E para 16 tem que tirar 8. Então está mais próximo de 17. Agora, eu quero os 3 resultados. O primeiro deu 17. O segundo deu 16. Isso ninguém erra. Agora, o 16,5... vai ter aquele carinha que vai falar assim, professor, o 5 está no meio. Não está nada no meio, meu filho. É isso que eu estou querendo perturbar. Não está nada no meio. Você tem 10 algarismos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Você tem 10 algarismos. Metade para baixo, metade para cima. Do 0 ao 4, arredonda para baixo. Do 5 ao 9, arredonda para cima. Então, 16,5, o 5 está na metade de cima. Vai virar quanto? 17.
Respostas: 17, 16, 17. Porra! A hora de aprender é essa, né? O 16,5 vai arredondar para cima. Acho que eu estou entendendo. Vamos melhorar. Se eu colocar a rede 16,49, ponto e vírgula 0. E aí? O que você acha? Vai virar 16 ou 17? Ih! Haverá aquele carinha que vai vir arredondando da direita para a esquerda. Aí vai pensar assim, o 9 vai fazer o 4 virar 5, o 5 vai fazer o 6 virar 7. Que droga. Quando você vê um arredondamento, você só vai olhar para o número que você vai jogar fora. Gente, 16,49, para 16 tem que andar 49 para trás. Para 17 tem que andar 51 para frente. Então 16,49 vai continuar sendo 16. Por quê? Você pode ignorar o 9, você vai olhar só o 4. 4 arredonda para baixo. São 0 casas decimais. O número tem que ficar inteiro. 16,49, 16,4, 16. 16,4, 16. Ok? Acho que já dá para fazer a questão. Então vamos embora. Vamos embora. Tomara que caia. Eu estou gostando de Excel. B1 é igual a 4. B1 é igual a 4. B2 é igual a 1. B3 é igual a 3. Olha aí. B1 é igual a 4, B2 é igual a 1, B3 é igual a 3. Soma de B1 até B3. 4, 5, 8. Então vai ficar a rede, o mínimo, de 8. 8 dividido por 3, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 7. Ponto e vírgula 2. Agora, eu tenho 8 dividido por 3. Quanto dá 8 dividido por 3? Que droga. Vai dar dízima. Não é? Vai dar dízima. Olha lá. 8 dízima, ou 8 dividido por 3. 8 dividido por 3. 2,666. Deu dízima. Então, ficou a rede de mínimo (2,666) deu dízima, ponto e vírgula 2. Gente, perdão. Aqui não é ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 7, não. Olha a atenção que a gente tem que ter. Aqui é o número 2,7. Ponto e vírgula 2,7. Ponto e vírgula 2. Então, quem é menor? Não entendi, professor. Agora não entendi. Lá em cima, no enunciado, ele coloca a soma de B1 até B3 dividido por 3, ponto e vírgula, 2,7. 2,7 é um número só. Então, o mínimo entre 2,666 e 2,7 é 2,66 mesmo. Logo, ficou a rede de 2,666 deu dízima, ponto e vírgula 2. Com duas casas decimais. Com duas casas decimais, o que eu vou fazer? Olha aí, ó. Vou ter que arredondar para cima. Por quê? Porque eu vou estar jogando o número 6 fora. E sempre que eu jogar um número maior ou igual a 5 fora, eu tenho que arredondar para cima. Então, 2,66, o que está à direita é o número 6. Vai virar 2,67. Gabarito, letra E. Ok? Professor! Tu perdeu um monte de tempão, professor. Olha lá. Olha o que o Johnny colocou. A resposta é letra A. Se tem a rede, as alternativas são todas decimais, só tem uma inteira. Ainda bem que você está aqui, meu filho. Faz assim, ó. Faz o quê? Faz assim, ó. Levanta a mão para o céu e fala: agradeço, Senhor. Agradeço que estou na aula. Por quê? O número 2 está indicando que ele quer 2 dígitos
né? Então não pode ser a letra A, ele quer 2 dígitos na casa decimal. O teu raciocínio podia ficar entre a letra B e a letra E, né? Porque se tem 2 dígitos na casa decimal, sendo que, não se esqueça que o 2,7 só tinha 1 dígito na casa decimal, né? Então, gabarito aí é o que, gente? Letra E. Ele não quer arredondar para número inteiro. Se fosse para arredondar para número inteiro, a gente tinha outra função. A gente tem, por exemplo, função int, mas ela tem características particulares. Ela só arredonda, né, para cima. Ela tem uma característica. Minto. A int é outra função. Int é outra função. Olha lá. Existe a função int, que é como se fosse... eu ainda vou ensinar. Ainda vai aparecer daqui a pouco a função truncar. Int. Se eu colocar 5,9, ele arredonda para 5. O int arredonda sempre para baixo, para o inteiro para baixo. A Ivone colocou assim, ó. Eu não consigo entender, não vou entender. Se não vai entender, tem que botar o coração aberto. Tem que pensar assim, eu vou aprender devagarinho, né? Vou pegar a matéria desde o início, vou me esforçar ao máximo, porque são 14 questões de informática. Não adianta querer ignorar um assunto ou, tipo, já desistir. Concurso público é para quem é forte, pessoal. Vai ter que se esforçar. Todo mundo é capaz de aprender, né? Uns com um pouco mais de dificuldade, outros com menos dificuldade, mas tem que se esforçar. Não é para ficar colocando aí que não vou aprender. Vai aprender sim. Se ficar colocando que não vai aprender, vai tomar esporro, mas vai aprender. Então, vou voltar à questão. Se a questão tivesse um número 0 no final, aí você podia pensar no número inteiro. Mas ela tem um número 2 no final. O número 2 indica que é para ter 2 casas decimais. Vamos reescrever a rede. O mínimo da soma de B1 até B3 dividido por 3 e 2,7. A soma de B1 até B3 dá 8. O mínimo... Aí, a soma de B1 até B3 dá 8. 8 dividido por 3 é igual a 2,666. Então, ficou a rede 2... O mínimo entre 2,666 e 2,7 é 2,666. 2,666, ponto e vírgula 2. O que o 2 está dizendo? 2 casas decimais. Com 2 casas decimais, ó, o que vier para a direita eu vou jogar fora. Mas você precisa entender que o 2,666 está... A dúvida seria, está mais próximo do 2,67 ou do 2,66? Eu vou arredondar para cima ou para baixo? O 6 ele está sempre mais próximo para cima. Né? Para eu arredondar para cima, faltam 4. Para eu arredondar para baixo, eu tenho que subir 3, 6. Então, virou 2,67. Por isso, o gabarito é letra E. Eu não entendi. Se tu não entendeu, tu assiste 10 vezes, só não pode desistir. Né? Porque se cair na prova, você tem que acertar. Um ponto faz uma diferença enorme. Então, você tem que prestar atenção e saber, isso cai. Se isso cai, eu tenho que aprender. Vamos lá. Próxima questão. Vai melhorar. A Daiane falou assim, o legal é que a cada palavra ele fala Pessoal, em turma de polícia eu falava porra, porra, porra. Em turma de tribunal mandaram me conter. Aí eu falo É um jeito de dar uma amenizada e tudo, né? Em cada turma a gente tem que ter um vocabulário. Em polícia, turma feia, turma diferente. Aí eu falo, porra, porra. Turma de tribunal, eu tenho que ficar mais contido. Turma de fiscal. Turma de fiscal, eu tenho que falar já eu não posso nem falar Cada turma, eu tenho que ter um vocabulário. É sério? Não, tô brincando.
Olha aí. Olhando essa questão, eu já elimino a letra C, elimino a letra E, maior tá horroroso, mas não existe. O gabarito é letra B. Não entendi. Olha, numa prova mesmo, eu juro para vocês que eu não ia perder tempo. Eu não vou ficar lendo. É sério? Não vou ficar lendo. A letra A, maxi, não existe. Maxi é no Excel em inglês. Supremo não existe. Superior não existe. Maior existe, mas não pode ter essa representação. Por quê? Maior é muito restritivo. Tem que ter um intervalo, ponto e vírgula, posição. Então, nesse tipo de questão, acabou a questão. Gabarito letra B. Galera, conhecer a sintaxe é essencial. Você vê que há questões que eu resolva no piscar de olhos. Eu bato o olho, só pode ser a letra B. Vamos para a próxima. E esse macetear não é errado, não. Por quê? Se você sabe que as outras são impossíveis, para que tu vai perder tempo? Se elas têm uma sintaxe errada, elas são impossíveis. Então, o gabarito dela é letra B. Ok? Vamos para a próxima. A Jéssica pediu para ler o enunciado, porque ela não está entendendo o que está perguntando. Então, aí que é pior ainda, Jéssica. Porque se tu leu e não entendeu, para que eu vou ler? Se eu consigo resolver sem ler, olha que maravilha. É isso que tu quer na prova, meu filho. Tu quer passar na prova. Se tu consegue resolver a questão sem precisar ler, tu não tem nem medo de errar. Não é? Eu estou mostrando que as outras alternativas têm erro de sintaxe. Agora, mas ela está pedindo. Então tá, vamos lá, vamos lá. Oh, meu Deus. Deseja-se obter, respectivamente, nas células C7 e C9, o maior valor pesquisado. O maior valor, ou eu uso a função máximo, ou eu uso a função maior. Se eu sei disso, eu vou ficar na dúvida entre a letra B e a letra D. Só que a função maior tem que ter o quê? Intervalo e posição. Como não tem posição e tem esse hífen no meio, a letra D é horrorosa. O gabarito é a letra B. Depois ele coloca o valor médio. Qual é a fórmula que é usada, a função que é usada para calcular o valor médio? É a função média. É por isso que o gabarito apresenta o máximo e a média. Ok? Vamos embora. Estou entendendo. Ainda bem. Um usuário do Excel possui uma planilha com o seguinte conteúdo. Aí eu tenho aqui A1, A2, B1 e B2. Tá. Em um dado momento, esse usuário selecionou as células do intervalo de A1 até C3, conforme apresentado a seguir. E aí, caso a partir do botão autossoma, seja selecionada a opção soma. O resultado produzido nas células A3, B3, C1, C2 e C3 será... Essa questão é bem legal, pessoal. Essa questão é bem legal. É sério? É. Vamos lá. Vamos mostrar no Excel. Essa questão, inclusive, é lógico, né? Ela é da VUNESP, mas é um assunto que cai em outras bancas. Olha comigo. Vou colocar aqui 5, 4, 3. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Se eu selecionar, quando eu clicar no botão vai ser suficiente para dar o resultado.
Suficiente? Sim. O botão chama-se soma. Quando eu clicar, ele vai colocar a soma embaixo. Então, ó, 5 mais 4, 9, mais 3, 12. Ok? Agora, se eu seleciono a célula imediatamente adjacente e clico no botão, ele vai buscar um intervalo com as células de cima. Só não é suficiente, eu vou ter que teclar Enter. Beleza. Agora, se eu colocar esses números aqui no meio, e aqui eu coloco 2 e 3. Quando eu fico na interseção aqui na encruzilhada e clico em soma, a dúvida que você vai ter é o que ele vai somar. E aí você tem que lembrar que a prioridade é acima. Se não tiver nada acima, aí ele soma à esquerda. A prioridade é acima. Se não tiver nada acima, ele soma à esquerda. Então, voltando. A prioridade é acima. 5 mais 4, 9, mais 3, 12. Olha lá. Se eu não tivesse nada acima, se eu tivesse acima, se eu tivesse à esquerda e abaixo, o que ele vai fazer? A prioridade é acima. Se não tiver nada acima, ele soma à esquerda. Já estou entendendo. Deixa eu ver se está entendendo mesmo. Se tiver assim, pessoal, quanto é que vai dar? Oh, meu Deus, eu estou o tempo inteiro falando que a prioridade é acima. Não tem nada acima, não tem nada à esquerda, não vai dar nada. É acima ou à esquerda. Legal. Agora, outra coisa que vocês têm que saber. Ó. Estou colocando números quaisquer, números aleatórios. Legal. Se eu selecionar a linha de baixo, quando eu clicar no botãozinho de soma, é suficiente para ele calcular o total de cada coluna. Se eu selecionar a coluna adjacente, é suficiente para ele calcular o total de cada linha. E se eu selecionar os números todos, ele vai colocar o quê? Os totais embaixo. Legal? O que o examinador fez foi colocar uma matriz e selecionar uma linha a mais e uma coluna a mais. Quando você clicar no botão soma, o que ele vai fazer? Ele vai somar as respectivas linhas e as respectivas colunas. Então, que questão bacana, hein? O que ele fez aqui? 1, 3, 2, 4. E ele selecionou uma linha a mais e uma coluna a mais. Então vai ficar 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 1 mais 3, 4. 2 mais 4, 6. 3 mais 7, 10. Vê se vocês entenderam o raciocínio aí. Ó. Ele calculou o total de cada linha e o total de cada coluna. O que o examinador pergunta? Olha, ele ainda faz uma coisa aqui. A3, eu tenho que saber a ordem. A3 vai ser 4, B3 vai ser 6, C1 vai ser 3, C2 vai ser 7 e C3 vai ser 10. Você tem que prestar atenção na ordem que ele coloca. A3 é 4, B3 é 6, C1 é 3, C2 é 7, C3 é 10. 4, 6, 3, 7, 10. 4, 6, 3, 7, 10. É a resposta. E observem que eu provavelmente papei mosca aí, né? Não coloquei as alternativas com as respostas. Deixa eu ver se está aqui embaixo. Não, tá. Bom. Mas vocês vão colocar aí qualquer letra e esses números são a resposta. Ok? Então, a resposta é
4, 6, 3, 7, 10. Vamos que vamos. Vamos para a próxima. Função truncar. Qual é a diferença da função truncar para a função arred? Truncar não arredonda, pessoal. A função arred arredonda. Arredondar é aproximar. Eu aproximo para cima ou para baixo, daquilo que estiver mais perto. A gente já falou sobre a arred. Agora, a função truncar, ela não arredonda. Ela corta, ela despreza as casas decimais sem arredondar. Logo, imaginem comigo aqui, ó. Se eu colocar truncar 16,9 ponto e vírgula 0, truncar 16,2 ponto e vírgula 0, truncar 16,5 ponto e vírgula 0. Gente, não está tudo com zero? Então a resposta é 16, 16, 16. Por quê? Ele não arredonda. Truncar é cortar, ignorar, jogar fora. Professor, deixa eu ver se estou entendendo. Sempre que usar truncar vai dar número inteiro. Não, meu filho, não vai dar sempre número inteiro. Se eu colocar aqui truncar, aquele 2,6666 ponto e vírgula 1, vai ficar 2,6. Ele não vai arredondar, mas eu especifico a quantidade de dígitos que eu quero manter. Beleza? Vamos voltar. Soma de A1 até C2. A soma de A1 até C2. Vou ter que somar isso tudo. Chato, né? Então, 20,555. Depois, 3,25. 30,12. 2,5. 1 e 10,75. Então, como é que vai ficar aqui? 5, 5, 10, 12, 17, vai 1, 5, 6, 8, 9, 14, com mais 1, 21, vão 2, 2, 5, 7, 8, 2, 5, 6, 68,175, 68,175. Esse trabalho todo, não tem jeito. Só para ratificar, 10,75 mais 1 mais 30,12 mais 2,5 mais 20,555 mais 3,25. Epa! De novo, 10,75 mais 1 mais 30,12 mais 2,5 mais 20,555 mais 3,25. Então, 68,175. Legal. O que ele vai fazer? Truncar com duas casas decimais. Com duas casas decimais, 68,17. Não vai arredondar. O número é 175. Com duas casas decimais, vai ficar 68,17. O chato era fazer a conta, a soma. Porque o truncar em si é ridículo. Você não precisa nem se preocupar em arredondar, você só vai cortar, ignorar, jogar fora. Gabarito aí, gente. Letra C de Charlie. Ok? Como é que é a sintaxe da função? Igual a do arred. Truncar número e quantidade de dígitos. Número e casas decimais. Professor,
Eu não estou entendendo por que tem que tirar o 5. Aqui é a quantidade de casas que eu quero manter. Ó. 2 casas decimais. Se eu deixar o 5, eu tenho 3 casas decimais. Eu não posso ter 3 casas decimais. Eu só posso ter 2, porque está escrito aqui no truncar, 2. Então eu vou jogar a terceira fora. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos nessa. Dado o símbolo de hífen, representando uma célula não alterada. E a próxima perdeu. Pula, 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 pula. Vamos lá. Daqui a pouco ela aparece. Pessoal, apareceu, né? Essa é aquela questão que eu coloquei a resposta para vocês. É a questão anterior. Só estava fora da ordem. Ao vivo é assim, ao vivo é assim. Olha lá. A colega ainda perguntou, tá ao vivo ou tá gravado? Gravado não fica assim. Ao vivo é assim. A resposta é 4, 6, 3, 7, 10. A resposta é 4, 6, 3, 7 e 10. A resposta, o gabarito é o que? Letra A de alfa. Agora apareceu a outra. A outra ficou 68,17, não é isso? E assim a gente vai tocar. E depois, vamos ver se, dependendo aí da participação de vocês, se eu disponibilizo o material rabiscado. Né? Porque tinha aquele colega que queria só o gabarito para poder ir embora. Eu posso depois disponibilizar o material rabiscado. Mas vou pensar nisso. Vamos que vamos. Agora ele traz a função soma-C. O que é soma-C? Soma-C não vai somar tudo, pessoal. Vai somar de acordo com uma condição. Né? Soma-se. Exemplo. Vamos colocar um exemplo aqui. Eu vou colocar aqui nome, idade e salário. Vamos colocar aqui Leon Denis. Tem 49 anos e ganha R$ 750. Moisés Nanin tem 53 anos e ganha R$ 1.250. Deixa eu aumentar a largura aqui da coluna e diminuir um pouco o zoom, né, para eu poder colocar mais candidatos. Vamos botar aqui Fernanda Laurentino. Fernanda Laurentino. Tem 32 anos e ganha 5.000. E o Renato, tio Renato, tem 33 anos e ganha R$ 500. Eu quero saber o salário dos que têm mais de 40 anos. Como é que eu posso calcular esse salário dos que têm mais de 40? Não é para somar tudo, pessoal. É para somar só, no caso, o Leon e o Moisés, né, que são os que têm mais de 40. Como é que é a sintaxe da função soma-se? Igual a soma-se, abre parênteses, intervalo, critério, intervalo da soma. Intervalo, critério e intervalo da soma. Cuidado, porque é possível a questão trazer só os 2 primeiros argumentos.
Se o intervalo da soma for igual ao intervalo, ele não precisa ser adicionado. Então, o terceiro argumento é opcional. Ok? Vamos lá. Intervalo, critério e intervalo da soma. Sempre nessa ordem. Por isso o nome é sintaxe. É estrutura. Soma-se. Qual o intervalo? Eu quero dos que têm mais de 40 anos. Então, o intervalo vai ser de B2 até B5. Ponto e vírgula. Qual o critério? O critério tem que estar entre aspas. O critério vai ser maior que 40. E o intervalo da soma? É o salário. Aí eu vou colocar o intervalo da soma de C2 até C5. Então, observe, ele não vai somar tudo. Ele só vai somar se na coluna B for maior que 40. Isso vai dar 2.000. Aí, se porventura eu voltar e alterar aqui... Ah, o Renato não tem 33, não. O Renato tem 44. 2.500. A Fernanda deve ter uns seus 53. O Moisés tem 20. Conforme eu vou alterando, ele vai ajustando automaticamente. Beleza? Voltando para a questão. Se eu sei a sintaxe, eu já entendo que a letra C é horrorosa. Por quê? A condição não pode vir no final. A letra C é horrorosa. A letra D é horripilante. A letra B é muito ruim. Então eu já eliminei 3 alternativas. Só assim, de bater o olho mesmo por causa da sintaxe. Sintaxe é horrorosa. Não estou entendendo. Pode ler o enunciado? Ô, meu filho, você já reparou que eu tento muitas vezes fazer a questão sem ler o enunciado, porque na prova há muitas questões e a gente tem que ganhar tempo. É lógico que se for necessário eu vou ler, né? Mas eu preciso que você entenda que a eliminação de questões de Excel com sintaxe inválida é necessária na prova para te fazer ganhar tempo e evitar que você erre por marcar uma alternativa impossível. A sintaxe da função é... Vou de novo. A sintaxe é intervalo, critério e intervalo da soma. Quando eu falo intervalo, você tem que entender que, de maneira implícita, eu estou dizendo que todo intervalo tem 2 pontos. É possível ter um intervalo nomeado, mas eu não posso ter ponto e vírgula. Eu não posso ter ponto e vírgula. Aqui tem que ser intervalo. A B é horrorosa, a D é muito ruim. O critério não pode vir no final, a C é horripilante. Então a minha dúvida agora está entre a A e a E. E o que ele quer? Eu vou ler o enunciado. Observe segura a planilha a seguir, sendo editada por meio do Excel em sua configuração padrão, em que um contador listou algumas de suas contas contábeis e seus respectivos saldos, para somar os valores positivos. Positivo, meu filho, é aquilo que é maior que zero. Não pode ser menor. Gabarito letra A de alfa. Então, uma questão relativamente fácil. Não é? Positivo é aquilo que é maior que zero. Gabarito letra A. Vamos para a próxima. Opa, essa é uma questão clássica da VUNESP usando a função concatenar. Galera, só um comentário. Hoje, a gente está exclusivamente corrigindo questões anteriores de concurso do TJ, né? Assim, todas essas questões foram de provas do TJ. Mas durante a preparação, vocês podem estudar até questão de auxiliar de creche, qualquer concurso, desde que seja VUNESP do tema, né, de acordo com o edital. Então, concurso público se estuda muito por banca. Não adianta agora que você está estudando TJ de São Paulo ficar pegando as questões dos TJs de todo o país. Isso não tem relevância. Tem relevância VUNESP. Pode ser qualquer cargo de qualquer certame da VUNESP. A VUNESP faz inúmeras provas de prefeitura. A maioria delas tem informática. Pode baixar, começar a trabalhar, né? Só vai ignorar aquelas questões de assuntos que estão o quê? Fora do edital. Vamos voltar. O que faz a função concatenar? Concatenar é juntar. Então, vou pegar aqui, por exemplo, igual a concatenar
Aí eu posso colocar B2, ponto e vírgula, C2. Quando eu colocar B2, ponto e vírgula, C2, ele vai juntar o 49 com 750. E vai ficar 49.750. O que ele fez? Ele juntou. Eu não entendo para que serve isso. Ô, meu filho, primeira coisa, para passar na prova. Agora, imagina que eu tenho aqui, ó. Eu tenho o nome, processo, ordem, mês e ano. Aí eu tenho nome: Renato, Leon, Janaína, Gustavo e Rian. Ordem: 1, 2, 3. Vou copiar para baixo. 4 e 5. Mês. A gente está no mês 7. Mês 7. Vou copiar para baixo. Ano 2021. Vou copiar para baixo. Aí eu quero padronizar o número do processo. Como é que vai ser o número do processo? Vai ser B1, ponto e vírgula, ponto. Todo texto numa fórmula tem que estar entre aspas. Ponto e vírgula. C1, ponto e vírgula, ponto. Ou melhor, barra. Por que barra? Porque eu quero agora botar barra. Ponto e vírgula. Ah, não. Vou botar ponto mesmo. Ponto. Ponto e vírgula. Ai. Vai ficar bonitinho, eu quero a barra mesmo. Ponto e vírgula. D1. Olha que legal. Faltou alguma coisa aqui, alguma coisa deu errado. Eu devo ter aberto uma aspas e não fechei direito. B1. Não é B1, é B2. Também não é B1 nem B2, é B8. Eu estou na linha 8. B8, C8, D8. Ainda tem alguma coisa aqui. É concatenar. Ah, legal. Olha o que eu fiz. Ó. Eu criei uma fórmula para estabelecer um padrão para elaborar o número do processo. No fórum tem muito isso, né? Então, o número do processo aqui está pegando a ordem, o mês e o ano. Juntou tudo, aí criou esse padrãozinho. Aí eu gostei. Ah, que bom. Eu poderia, ao invés de usar a função concatenar, usar o e-comercial. O e-comercial ele tem a mesma função. Eu posso colocar aqui igual a B8, B8 e-comercial, ponto, C8, opa, o ponto tem que estar entre aspas, e-comercial, C8, e-comercial, barra, e-comercial, D8. Observem que o e-comercial é o operador de concatenação. E aí eu fiz a mesma coisa usando o e-comercial. Beleza? Voltando para a questão. Concatenar. O que eu vou fazer? Eu vou juntar. Gente, não pode ser letra B. Não pode ser letra D. Né, porque ele vai juntar. Ele vai juntar o conteúdo das células. C3 é 8. B2 é 6. A1 é 3. A3 é 9. C1 é 9. Então ficou 86399. Gabarito, letra C. Ok? Juntou tudo, 86399. Concatenar é o mesmo que juntar. Vocês têm que ficar espertos, porque agora existe uma função chamada concat. Qual é a diferença do concatenar para o concat?
O concat aceita 2 pontos. Não entendi. Veja. Se eu colocar aqui, ó, igual a concatenar, apesar de que eu estou com uma versão do Excel 365, né? Se eu colocar B8, 2 pontos, B12. Não funcionou legal. Ele jogou para baixo. Se eu jogar aqui, se eu quiser concatenar, eu tenho que usar o ponto e vírgula. Eu tenho que colocar B8, ponto e vírgula B9, ponto e vírgula B10, e assim vai. A função concat, ela permite que eu use 2 pontos para representar um intervalo. B8, 2 pontos, B12. Essa é a diferença. Então, só comentando, eu poderia colocar igual a concatenar a 1, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 3, B1, ponto e vírgula B2, ponto e vírgula B3. Ou eu posso reescrever essa mesma fórmula como concat A1, 2 pontos, B3. O concat admite 2 pontos. Concat admite representação de intervalo. É isso que eu estou querendo ensinar. Essa função concat é nova. Então a gente não vai conseguir trabalhar com ela em provas anteriores do TJ, porque essa função é nova. Beleza? A gente tem umas contradições, né? A gente tem uma prova de 2017 que cobra o Excel 2016 e tem a prova de 2019 que cobra o Excel 2010. Bom, vamos que vamos. Agora, a gente está chegando no finalzinho da aula e olha o presente que é essa questão. Presente é porque vocês já aprenderam menor, maior, menor, maior. Eu vou ensinar a função C, mas eu preciso primeiro resolver o que está dentro. Sempre que a gente vira uma fórmula, a gente tem que resolver o mais interno para depois ir resolvendo o mais externo. Vamos lá. Como é que vai ficar isso, então? Se, abre parênteses, menor de A1 até C4, de A1 até C4, ponto e vírgula 5. O que eu vou fazer? Vou pegar esses números, vou colocar em ordem crescente e vou buscar o quinto menor. Me ajudem. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 10, 11 e 12. Ele quer o quinto menor. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quinto menor é o 4. Por quê? Tem dois números 2, repete. Esse sinal de menor e maior representa o diferente. No Excel, a gente tem maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente. Sempre que eu explico isso, eu lembro de um rapaz que me ligou depois da prova e falou assim: professor, caiu uma seta no Excel. Eu falei: o que, meu filho? Eu não sei. Ele falou, eu vi uma seta lá, eu não sei o que é. Cara, eu fiquei assim nervoso porque eu não sabia o que era seta. Quando fui pegar a prova, era o menor e igual. Oh, meu Deus. Então, esse sinalzinho de menor com maior é o quê? Diferente. Porque não existe uma tecla com símbolo do diferente. Ah, entendi. Agora vamos para outra. Maior. Maior tem que pegar de trás para frente, é o decrescente. Ele quer agora o mesmo intervalo, só que o sexto maior. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O sexto maior é o 5. Ponto e vírgula. Agora, o intervalo mudou. É de A2 até B3. Então, eu vou apagar aqui
e vou ver esse intervalo aqui, ó, A2 até B3. A2 até B3. São só essas 4 células. 1, 2, 5 e 10. Ah, não, 5 e 5. 1, 2, 5 e 5. Qual é o segundo menor? O segundo menor é o 2. Ponto e vírgula. E aqui é de A1 até B4, ponto e vírgula 3. De A1 até B4. O terceiro maior. Primeiro maior é o 11, segundo maior é o 10, terceiro maior é o 5. Vê se concorda comigo. De A1 até B4. Primeiro maior é o 11, segundo maior é o 10. Esse 3 está indicando o terceiro. Terceiro maior é o 5. Então, essa fórmula grandona ela vai ser reescrita como se 4 for diferente de 5, então 2, senão 5. Aí, o que eu vou ter que ensinar para vocês? A sintaxe. A sintaxe da função se. Como é que é a sintaxe da função se? Igual a se teste lógico, ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, falso. Essa é a sintaxe da função se. Teste lógico, verdadeiro e falso. Sempre. Nunca pode ser ao contrário. E isso é a maneira como você pensa, né? Se passar na prova, então ficarei feliz. Se não, ficarei triste. Se passar na prova, então vou pagar um churrasco pro Renato. Se não, pastel. Vejam que eu nunca vou falar assim. Se passar na prova, ficarei triste. Ou tipo, se passar na prova, se não, cara, a ordem é sempre se, então, se não. É o que tem lógica pra gente. Se, então, se não. Se, então, se não. Se o quê? Se uma condição, se acontecer alguma coisa, essa coisa tem que ser lógica. Coisas lógicas são aquelas que só retornam verdadeiro ou falso. Então, na hora de ler a questão, é como se o primeiro ponto e vírgula fosse um então. E o segundo ponto e vírgula fosse um senão. 4 é diferente de 5? Isso é verdadeiro ou falso? Os resultados só podem ser esses, verdadeiro ou falso. 4 é diferente de 5? Verdadeiro. 4 é diferente de 5. Então, 2. Acabou a questão. Gabarito letra C. Essa questão era, de certa forma, tão fácil que as respostas possíveis, elas são o quê? Elas são 2 ou 5. E se vocês observarem, não tem o 5. Então, o gabarito só podia ser o verdadeiro, né? Só podia ser a letra C. Galera, com isso, a gente vai fechando essa 1h30 de aula proposta para hoje, com correção de questões exclusivas aí do TJ São Paulo, da Banca VUNESP e de planilhas eletrônicas. Eu espero, com essa aula, ter mostrado para vocês que é possível sim aprender o Excel. Ah, mas eu tive muita dificuldade. Ah, mas se é o seu primeiro contato com a disciplina, normal ter dificuldade. Mas é superar as adversidades e gabaritar a prova. São 14 itens de informática e eu espero, né, que estejamos juntos aí nessa empreitada. Agradeço a todos que puderam interagir comigo no bate-papo, que participaram da aula, aqueles que prestigiaram. Muita gente nem vai fazer a prova do TJ São Paulo, mas está aqui no bate-papo, né, para assistir, para pegar o conhecimento de informática. Obrigado aí pelo carinho. Para quem, né, tá começando a estudar agora, cara, você é capaz de tudo, desde que você acredite em você mesmo. Então, cai dentro, né? É a hora de dar o gás aí, de cair dentro mesmo, de abdicar de tudo para ter a recompensa aí no final. Beleza? Galera perguntando aqui se amanhã haverá mais. Eu, por enquanto, não tenho ciência, pelo menos em relação à minha disciplina, né? Mas acredito aí que já deve estar a grade montada. Agora, pessoal, o que mais vai ter conteúdo de estratégia até a prova do TJ São Paulo. Beleza?
Vou aproveitar e vou pedir aí que aqueles que ainda não me seguem nas redes sociais, meu Instagram é @prof.renatodacosta, acompanha lá. O meu canal do YouTube também tem bastante coisa de Vunesp, é Renato da Costa. E tem um canal do Telegram que é onde eu publico os materiais das aulas. Galera, a gente vai então se despedindo. Um grande abraço para todos, até a próxima. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus aí. Até a próxima. Fui!